Olá, seja bem-vindo ao nosso canal da Eterna Aprendiz. Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Diálogo, que acontece sempre às terças-feiras, às 16 horas, aqui no nosso canal do YouTube. Se você está chegando agora, por favor, se inscreva, ative o sininho e acompanhe. A gente já tem uma boa lista de programação aí, para que você possa aí, assistir. O nosso programa Diálogo, tem o objetivo de promover diálogos aprofundados com os especialistas que compõem o elenco da Eterna Aprendiz sobre temas da atualidade. O tema de hoje, da edição de hoje, é comunicação interpessoal no trabalho, como melhorá-la. Um tema super pertinente e importante para qualquer tempo. A gente vê quanto mais a gente tem de aparatos tecnológicos, quanto mais a gente tem aí de ferramentas para a comunicação interpessoal tem ficado muito aquém. É o nosso grande desafio. E para falar com a gente sobre esse tema, queria convidar aí a Eliane Pessoa, é especialista que vai falar para a gente sobre o assunto. Ela também integra o elenco da Eterna Aprendiz. Eliana, seja bem-vinda, bem-vinda, que alegria poder falar com você sobre esse tema, né, assim, vocês vão ver, gente, vocês vão ficar encantados, ela realmente, mais do que especialista no sentido ferramental, né, de alguém que tem todo o conhecimento, o cabedal, também é uma pessoa, um doce, você escuta por horas a fios. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu, Eliane? Muitíssimo obrigada, é uma honra. Para iniciar, quero fazer uma breve apresentação sua para quem nos assiste aqui. Eliane é especialista em gestão estratégica de pessoas pela UFMG, é graduada em comunicação social, minha parceira aí na comunicação, né? Ela tem paixão por desenvolver pessoas, vocês vão ver, é verdade, essa paixão passa assim na fala. Ela é professora do MBA, consultora em treinamento em desenvolvimento, TID, e mentora de líderes estreantes. Ele tem 18 anos de experiência na docência e no desenvolvimento de treinamentos corporativos, workshops, sendo responsável por mais de 8.400 profissionais e estudantes através da pós-graduação, da graduação tecnológica, dos cursos de curta duração. Eliana ministra os conteúdos de liderança contemporânea, gestão de pessoas, comportamento organizacional, comunicação interpessoal, que a gente vai falar aqui hoje, né? Habilidades gerenciais, gestão de conflitos e técnicas de feedback. Nossa Senhora, que currículo é esse? Que coisa maravilhosa! Então, vamos começar o nosso bate-papo, Eliane? Vamos, Bora é um começar? prazer receber todos vocês. Vamos lá. Eliane, com alegria que a gente recebe você aqui para essa pauta tão importante e necessária para nós. A comunicação, ela desde que o mundo é mundo, ela vem aí unindo e desunindo muitas vezes, né? Assim, aglutinando e desaglutinando, criando vários problemas, né? Comunicar hoje, diante de tantos aparatos tecnológicos que roubam a nossa atenção, como que a gente faz para se comunicar melhor? Quando a gente fala de comunicação, vale a pena resgatar o conceito. Comunicação não é o que eu falo, mas o que o outro entende. E para começar a entender como melhorar essa qualidade de comunicação, eu preciso resgatar dois conceitos importantes. Primeiro, a comunicação, quando a gente fala de se comunicar, se fizer uma pergunta aqui, há quanto tempo que a gente se comunica? Muitos vão pensar, desde quando a gente nasce. Sim, considerando a comunicação não verbal e verbal, desde quando a gente vem ao mundo, a gente se comunica. A partir do momento que a gente atinge uma cognição, vamos colocar aí 7, 8, 9, 10 anos, se a gente considerar, por exemplo, uns 20 anos, é um tempo significativo para a pessoa se comunicar, desde quando ela nasceu até quando ela faz 20 anos, 30, 40, é um bom tempo? Muitos vão dizer que sim. Porém, o fato da gente se comunicar há 20 ou 30 anos, a gente se comunica bem? Muitos vão pensar, não. Ou seja, não é a quantidade de tempo, mas é a qualidade. Porque a comunicação é uma habilidade e ela requer investimentos. Só falar, 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 não adianta. Então, para começar a melhorar, é importante dois conceitos. Primeiro, que nós, em média, falamos 150 palavras por minuto, em média. Nós falamos 16 palavras, 16 mil palavras dia. Equivale a um livro de 300 páginas.
E aí, nesse volume de fala, quais são as informações que eu filtro para dizer? Qual é a relevância do que eu digo? Qual é a importância do que eu falo? Segundo aspecto, a nutrição. Quando a gente fala de nutrição, né? Nutrição é o alimento. A comunicação pode ser considerada uma forma de nutrição. E a gente se nutre pelo que a gente ouve, pelo que a gente fala, pelo que a gente escreve. E aí a pergunta é: a minha comunicação nutre ou intoxica? Hum. Ela eleva ou ela divide? Então, antes de eu pensar em comunicar melhor, é importante resgatar esses dois conceitos. Primeiro, se conscientizar do volume de palavras que a gente emite o tempo todo. E qual que é o filtro que eu estou fazendo? Se eu sou a fonte da comunicação, como que essa comunicação está chegando para as pessoas? Então, são os dois primeiros conceitos que eu gostaria de colocar para a gente refletir. Nossa, excelente, né? Já estou aqui fazendo caras e bocas porque é bem isso mesmo. A gente fala muito, mas necessariamente a gente não comunica, né? Esse é o desafio. E quais são os elementos fundamentais da comunicação para dizer assim, olha, para ela acontecer precisa-se disso e disso. Quais são esses elementos fundamentais, Eliane? Pois é, Kênia, depois que eu entendi e me conscientizei dessa grandeza dessa comunicação, eu vou precisar me concentrar nos esses elementos. Os elementos são quatro. Primeiro, a integridade. Segundo, a relevância. Terceiro, o valor. E o quarto, a adaptabilidade. A integridade é aquilo que eu sou, e isso passa na comunicação. Então, quando as pessoas me ouvem, elas conseguem perceber um alinhamento entre o que eu falo e o que eu faço? Segundo aspecto, a relevância que vem com aquele filtro. Será que eu consigo filtrar? Você colocou no início da sua abordagem sobre os meios tecnológicos. E aí vem uma segunda pergunta. Com tantos recursos, tanta facilidade, temos nos comunicado melhor? Não. Porque esses recursos, eles vão colocar para fora o que eu estou expondo aqui, com qualidade ou não. Uhum. E os recursos não são capazes de colocar integridade na minha fala, relevância na minha fala, valor ou adaptabilidade. Quem faz isso sou eu. Os recursos apenas potencializam. Então, primeiro, essa questão de integridade. O que eu vou falar é algo que eu acredito, tem sentido? Ótimo. Segundo aspecto, é relevante? Porque muitas pessoas, por exemplo, em grupos sociais, tem gente que a gente nem abre mensagem. Você olha rapidamente e fala, por quê? Você sabe que aquela pessoa comunica coisas que não são relevantes. São coisas, muitas vezes, que nos incomodam, nos aborrecem. Então, essas pessoas são descartadas naturalmente, elas não têm nem a chance de se comunicar. Muito importante prestar atenção na relevância do que eu comunico. E o valor. Essas informações que eu vou passar, elas são importantes para a pessoa, para mim. Aquela questão do nutre ou intoxica. E adaptabilidade. No trabalho, que é o nosso contexto aqui, você tem pessoas com vários repertórios, várias narrativas. Será que eu faço adequação dessa narrativa? Então, por exemplo, é muito comum em determinadas áreas, né, aquelas falas técnicas daquela área, seja TI, a parte comercial, cada área tem assim, a sua fraseologia. Será que quando eu falo com alguém que não pertence a essa área, eu tenho esse cuidado de adaptar a linguagem? Se eu falo siglas, termos, se eu tenho um domínio de outra língua, eu consigo entender que aquela pessoa pode ter uma narrativa, um entendimento diferente, e eu adapto essa fala? Os elementos principais são eles: a integridade, a relevância, o valor e a adaptabilidade. Parece pouco, né? Só 4, mas vai viver, né? Vai vivenciar para ver como que é. E as barreiras, né? Além desses elementos fundamentais, a gente também escuta muito dessas barreiras que afetam a comunicação. Quais são essas barreiras? A gente já falou algumas, né? Você já disse aí da tecnologia, que na realidade ela é um ferramental, ela só vai potencializar o que a gente tem de bom e de ruim, né? Mas quais são essas barreiras, Eliane? Exatamente. A tecnologia, ao mesmo tempo que fomenta, pode ser uma barreira por causa das questões técnicas. Os ruídos, as faltas de conexão. E quantas vezes eu, como professora, por exemplo, você tem que, às vezes, repetir a mesma informação porque alguém perdeu a conexão, houve um barulho, houve um ruído, Uhum. a transmissão teve algum delay, ou seja, as questões técnicas, elas prejudicam. Então, na hora que eu vou fazer uma comunicação, ficar atentos àqueles recursos que estão, de alguma forma, diminuindo a relevância do que eu vou dizer.
A segunda barreira é a barreira da própria linguagem, que é o vocabulário, que é extenso demais, mas eu preciso atentar com o público. Então, às vezes, aquela linguagem ela é muito específica, e às vezes tem pessoas que estão ali presentes, por exemplo, na empresa, você tem as várias hierarquias. Eu preciso saber fazer uma reunião tanto para os meus liderados, mas se o meu diretor ficar presente na reunião, entrar na sala, a comunicação também atende. Você tem o pessoal operacional de base que vai participar daquela comunicação que está sendo feita, eles também entendem, ou seja, conseguir fazer com que a linguagem seja acessível a todos. Barreiras mecânicas, barreiras da linguagem, existem as barreiras também que a gente chama de fisiológicas, pessoas que têm necessidades especiais e precisam de uma linguagem diferenciada. Então, tem pessoas com relação à pronúncia, às vezes com relação à audição, à visão, e aí ter esse cuidado. Outra barreira são as barreiras psicológicas, são mais comuns. O que são essas barreiras? É a minha disposição de te ouvir, é a minha motivação, é o meu estresse, é a minha raiva, a minha impaciência. Afeta a comunicação? Afeta. Tanto da minha E parte quanto como do outro. afeta. Uhum. Tem que prestar atenção nisso. Será que a gente tem aqui um clima favorável para a gente se comunicar? Porque às vezes eu preciso dar um passo atrás e prorrogar essa comunicação para um outro horário. Por quê? Porque psicologicamente não estamos favoráveis para comunicar. Uhum. E a outra barreira é a barreira pessoal. Uhum. As barreiras pessoais são aquelas da personalidade da pessoa, ou seja, tem gente que tem uma postura mais acessível, mais fácil de conversar, mais leve, tem pessoas mais fechadas, pessoas mais introspectivas, pessoas mais tímidas. Essa introversão e extroversão facilitam ou não na comunicação, tanto da parte do emissor quanto do receptor. Então, são barreiras que se tornam barreiras quando a gente não presta atenção nelas. Quando a gente presta, na verdade, são cuidados que a gente vai ter. Uhum. E as habilidades, Eliane, assim, quais são as habilidades que a gente precisa buscar, inclusive desenvolver, né, como uma soft skills aí, uma habilidade que eu consiga desenvolver, comportamental, para ter essa comunicação eficaz, como a gente tanto deseja e precisa? O Kênia, são 3 habilidades importantes: inteligência emocional, saber ouvir e escutar, e empatia. Por que inteligência emocional? Porque as emoções permeiam as comunicações. E quanto Uhum. mais equilibrada eu posso estar debaixo de uma emoção, como a tristeza e o medo, mas a partir do momento que eu entendo o papel dessa emoção, ela não afeta a minha comunicação. A inteligência emocional não é que você consegue impedir o papel da emoção no que você vai dizer, mas você consegue colocar o devido lugar dessa emoção no que você vai dizer. Ela não está à frente da fala, ela está junto com a fala. Eu posso estar receosa, eu posso estar ansiosa, mas a fala continua com o seu objetivo. Então, inteligência emocional primeiro. Segundo, saber ouvir e escutar. Eu gosto muito da frase do Rubem Alves no livro, que ele fala: existem muitos cursos de oratória, deveriam ter cursos de escutatória. E é verdade. Somos estimulados a escrever, a falar, basicamente a vida toda, mas muito pouco somos estimulados a ouvir. E é o que a gente mais precisa em momentos como o que a gente está vivendo agora. E o Com ouvir, certeza. interessante, ele coloca que tem 3 formas de ouvir muito interessantes, chamada escuta. Ouvir e escutar são coisas diferentes, porque o ouvir é o som, é a capacidade auditiva, mas escutar é entender, é compreender. Por isso que quando você fala com alguém que você conhece muito no telefone, e você pergunta para a pessoa, tá tudo bem? Ela fala, tudo bem. Você fala, mas que voz é essa? O que voz é essa? É o escutar. Você ouviu as palavras, mas você sentiu que alguma coisa estava diferente. Isso é escuta. E a escuta vai ter 3 níveis interessantes. A escuta que a gente chama de seletiva, a escuta concentrada e a escuta empática. O que é escuta seletiva? É aquela que eu converso com alguém, estou fazendo alguma coisa, e de repente a pessoa fala uma coisa, eu ouvir e falo, o que você falou? Eu seleciono, ela não é a ideal, porque eu fico fazendo outras coisas e em determinado momento eu paro. A escuta concentrada é uma das que a gente mais gosta. Então, por exemplo, eu estou aqui com a cabeça baixa, alguém fala, oi, Eliane, e eu levanto a cabeça, estou com o celular, afasto o celular para te ouvir, você fica, nossa, prestou atenção no que eu estou dizendo. Mas ela não é a ideal. O ideal é o que a gente chama de escuta empática. É quando eu consigo entender, Kelly, como que você vê o mundo.
Eu consigo entender a forma que você pensa, sem julgamento, sem certo e sem errado. É um nível de conversa tão profundo que eu consigo entender a forma que você percebe a vida. E isso facilita muito no que eu vou dizer, porque abre entre nós uma liberdade, uma confiança, mesmo que a gente discorde de várias coisas. Então, é um nível profundo, mas muito enriquecedor. A maioria das vezes a gente consegue esse tipo de comunicação com as pessoas que a gente ama. Mas é importante fazer com todas as pessoas, porque você consegue ir além das palavras, você entra na conexão com as pessoas. Então, são as três habilidades importantes. Puxa, que desafio, né? Super desafiador. Adorei escutatória, né? Eu, como amante de Rubem Alves, amo de paixão, né? Assim, e é isso, né? No mundo atual, escutar é um mega desafio. Quais são os cuidados que a gente tem aí ter para escutar bem, para comunicar bem, né? Assim, existem cuidados, né? Você já trouxe alguns aqui para nós, né? Assim, entender e trabalhar a comunicação de forma empática é eu tentar entrar um pouco no mundo do outro. Mas existem outros cuidados além desse para que eu consiga aí me comunicar melhor, Eliane? Existe nessa nossa conversa, vocês estão percebendo que a comunicação é uma crescente. São elementos que você vai tomando consciência e isso vai aprimorando a sua comunicação. A comunicação vai depender, para ela ser eficaz, de três coisas importantes: o pensamento, o sentimento e a ação. Toda hora que eu comunico com as pessoas, o alinhamento desses três é muito importante. Pensamento é o que eu sei, é o que eu conheço daquele assunto. O sentimento é aquela emoção que eu sinto ao falar daquele assunto. E a ação é o fazer, é a prática do que eu estou dizendo. Portanto, se uma pessoa, ela sabe de um assunto, e ela vai falar sobre esse assunto, mas ela não sente isso, né? Para ela não passa nenhuma verdade, é uma comunicação sem paixão. Se eu sei de alguma coisa, mas eu não faço o que eu estou dizendo, é uma comunicação teórica. Se eu, por acaso, sei, mas eu, por exemplo, não sinto o que eu estou dizendo, é uma comunicação sem fundamento. Então, a pessoa tem que prestar atenção se na hora que ela vai falar, esses três elementos estão alinhados. Também, se eu sinto a comunicação, mas eu não faço o que eu estou sentindo, é uma incoerência. Eu sinto que é um valor, mas eu não pratico o que eu estou dizendo. Também, se eu faço alguma coisa, mas eu não sei se aquilo é bom ou se não é, eu simplesmente executo, 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 é uma presunção da minha parte. E quando eu faço, mas eu não tenho aquele apego, aquela paixão, é algo que é mecânico. Então a pessoa percebe no que eu estou dizendo se tem interação com quem eu sou. Se aquilo que eu estou dizendo, aquilo tem a ver com os valores que eu executo, porque as pessoas acham que comunicação é só dizer. Ela está em identidade comigo. Por isso eu paro para ouvir algumas pessoas e outras muitas vezes eu não paro para ouvir, por causa dessa coerência. Uma verdade, né? A autenticidade, né? Aquilo que traz, a nossa fala, ela é carregada da gente, né? Carregada do que a gente traz como elementos, né? Que, nossa, gente, estou adorando esse papo sensacional. Eu falei com vocês, né? Falei, Eliana, ela encanta, ela encanta. Ela é alguém que realmente Obrigada. tem um dom de encantar. A gente escuta já, você vê que ela ensina, e a gente também já fica aqui, ó, atenta, com todas as palavras, pegando tudo, porque realmente é muito ensinamento. Muito obrigada, viu, Eliane? E tem uma Agradeço. frase, Eliane, que todo mundo fala, todos se comunicam bem, mas poucos se conectam. Por quê? Assim, por que isso acontece? Todo mundo se comunica bem, mas poucos se conectam, né? Por que disso? Essa frase ela é bacana, ela é um tema de um livro. Porque a conexão, ela vai mais fundo. Então, de tudo que a gente está conversando aqui, ficou claro que a conexão, eu chego em você pelo coração. Eu chego em você porque você sente o que eu falo. E essa é a conexão. A comunicação, inclusive o autor, o John Maxwell, ele fala, as pessoas se comunicam bem porque tem os cursos, as técnicas, mas o sentimento no que fala não tem curso, né? O acreditar no que fala não tem curso. E a conexão é isso. É quando a gente se junta, mesmo que a gente não concorde, mas a gente se entende. É uma conversa de coração para coração.
A conexão é algo importante, mas ela só vai acontecer quando o foco for o outro. Quando houver um desejo genuíno de falar com o outro, para o outro. Inclusive, tem um outro livro que fala disso, que é o do Stephen Covey, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que fala, primeiro compreenda, para depois ser compreendido. Então, sentimentos como a vaidade, o orgulho, ter razão, essa coisa toda, eles só vão atrapalhar essa conexão. Quando o outro percebe que ele é o centro daquele diálogo, que eu estou ali realmente disposta a ouvi-lo, a entendê-lo, sem julgar, sem interromper, eu consigo conexão. Nossa. Eliane, você falou aí para nós 2 livros, você podia dar outras referências de livros que falam sobre esse assunto, para quem nos escuta aqui e quiser se aprofundar mais, buscar mais elementos? Quais seriam os bons livros, assim, nessa área, nesse assunto, para nós? Eu vou repetir esses 2 porque eles são excelentes. Então, um deles muitas pessoas conhecem e pode ajudar bastante, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. O segundo, que eu gosto muito, que pode ajudar, é O Poder do Hábito, para que isso tudo que a gente está falando saia do discurso e passe a ser um hábito. Então, o Poder do Hábito vai ajudar muito. Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey. O Mindset, da Carol Dweck, porque eu preciso mudar a minha mentalidade sobre as formas como eu vejo as coisas. E a Arte de Se Comunicar, do Tim Chan, que é um monge, e ele fala muito sobre a nutrição da comunicação. Oh, perfeito, perfeito. Eliane, nosso papo está chegando ao fim, queria agradecer esse bate-papo tão gostoso, tão importante, né? Você vê, olha, em pouco tempo você trouxe para nós aqui elementos que são fundamentais para uma comunicação interpessoal eficaz, né? Que funcione de verdade. Muito obrigada pela companhia, né? E você, ouvinte, telespectador que nos assiste, que nos escuta, se você ainda não é inscrito no nosso canal da Eterna Aprendiz, se inscreva, ative seu sininho e também nos acompanhe em outras redes sociais. Nós estamos no Instagram, @eternaaprendiz.palestra, estamos no Facebook e LinkedIn Eterna Aprendiz. A gente tem uma agenda de cursos, né? Você pode acompanhar essa agenda de cursos pelo Simpla. E todas as terças-feiras a gente está aqui com esse bate-papo delicioso com a Eliane aqui, que a gente teve, sempre com um especialista que compõe o nosso elenco. Eliane, mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia, pelas palavras e pelo ensinamento. Se você quiser deixar uma mensagem também. Eu que agradeço a todos, desejo boas comunicações e boas conexões para todos nós. Um grande abraço e fique conosco. Isso mesmo. Até mais, gente. Até terça. Até a próxima terça. Até a próxima.